Olá pessoal, eu sou a Diana Barbosa de Loucena e hoje eu vim trazer dicas de português. Então eu vim falar aí algumas dicas que vão ser importantíssimas para a sua prova. Você que vai prestar aí Polícia Civil, Polícia Militar, vim trazer essas dicas para vocês, que são do meu material que eu estou preparando para o concurso da Polícia Militar, que vai abrir agora no segundo semestre de 2018. Então, não perca, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o seu like se você já gostou do assunto e compartilha com todos os seus amigos, com aquela pessoa que você gosta, que você quer que passe no concurso. Vai lá e comenta com ela sobre esse canal que vem ajudando muitas pessoas a passarem em concursos públicos. Então vamos lá. Hoje eu vou falar de verbo, sujeito, regência, concordância, norma padrão. São termos utilizados aí pela banca VUNESP para fazer as perguntas de português. Por que eu trouxe verbo? Porque muitas pessoas não sabem o que é verbo. Então eu coloquei aqui, ó. Podemos dizer que verbo é a palavra que exprime uma certa ação na frase. Outra dica é você tentar mudar o verbo para o seu infinitivo, ou seja, verbos terminados em R. Ou então podemos conjugá-los. Exemplo, eu amei. Então, se você puder conjugar a palavra, eu amei, tu amou, nós amamos, eles amaram. Então, se você puder colocar ela no passado, presente ou futuro, isso é verbo. Porque os nomes a gente não consegue colocar no passado, no presente e no futuro. Não consegue fazer essa conjugação. Então, se você está com dúvida do que é verbo, é aquelas palavras que você pode fazer as conjugações, que você pode colocar no passado, no presente e no futuro. Então, o exemplo aí do eu amei. Amei é o verbo, ou seja, a ação de amar, né? Que foi praticada no passado. Trocando amei por amar faz sentido. Então, ele é o verbo. O que é o sujeito? O sujeito é quem pratica a ação. Então, nesse caso dessa frase, eu amei, quem amou? Quem foi que amou? Quem amou foi o eu. Então, o eu é o sujeito. Então, você sempre vai perguntar para o verbo, quem fez isso? Quem fez essa ação? Quem praticou essa ação? Aí você vai achar o seu sujeito. Então, assim, são algumas terminologias que você tem que saber, que tem que estar bem memorizado na sua cabeça para você conseguir fazer as questões de regência, de concordância e de norma padrão. Então, a palavra eu é o sujeito, quem praticou a ação de amar. E aí a gente vai para o próximo. Deixa eu ver aqui. Opa. Então, a gente vai falar de concordância. Geralmente, a banca ela vai pedir para você ver o que está de acordo com a concordância, o que está correto. Então, concordância é você concordar o verbo com o sujeito. Então, ambos têm que estar no masculino, ou no feminino, ou no plural, ou no singular. Então, você concorda o verbo com o sujeito, tanto em gênero como em número. E você também tem que concordar o complemento, né? Então, tem que estar tudo concordando, tudo no plural ou tudo no singular. Então, aqui, por exemplo, essa frase, as pessoas gostam de salada. Deixa eu voltar aqui. As pessoas gostam de saladas. Então, você não poderia falar assim, as pessoas gostam de salada. Não, o verbo gostar, eu gostei, tu gostou, tu gosteis, eles gostaram. Então, o verbo gostar, ele tem que estar no plural, porque o sujeito está no plural. O sujeito aqui é quem praticou o ato de gostar, ou seja, as pessoas é o sujeito, são os sujeitos, né? E elas gostam, então ambos têm que estar no plural. Se o verbo está no plural, o sujeito tem que estar no plural. E eles gostam de quê? De saladas, ou então poderia ser de salada, porque o complemento na concordância, ele não tem tanta influência. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa. Podia ser salada, alface, podia ser no plural ou no singular. Outra frase, as bebidas foram apreendidas. Então, você pergunta, quem foi apreendida? As bebidas. As bebidas não estão no plural? Sim, então o verbo tem que estar no plural.
Então, as bebidas foram apreendidas. Estaria errado se tivesse escrito as bebidas foi apreendidas. Então, tudo tem que estar no plural. Apreendidas, no caso, ela fica no feminino para concordar com as bebidas, que também é feminino. Então, não poderia ser as bebidas foram apreendidos. Não. Quem foi apreendido? As bebidas. As bebidas estão no feminino? Sim. Então, apreendidas. É a mesma coisa de anexo e anexa. Os documentos estão anexos, porque os documentos é masculino. Agora, as cartas estão anexas. Anexas é feminina. E assim como as cartas também estão no feminino. Então, é isso que é concordância. É você concordar ele no gênero, que é masculino e feminino, e no número, plural ou singular. Fácil ficou agora, né? Então, quando você for responder uma questão que pede concordância, lembre-se disso. Tem que concordar o verbo e o sujeito, tanto no plural, como no singular, como no masculino, como no feminino. Então, vamos lá falar de regência. Regência, aqui, ela é a preposição de ligação que o verbo pede. Então, regência verbal é ligar o verbo ao complemento com a preposição correta. Exemplo, o verbo gostar pede a preposição de, pois alguém gosta de alguma coisa. Então, você tem que ver se o verbo, ele pede aquela preposição. No caso do verbo gostar, ele pede a preposição de, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, tem que ter essa preposição de ligando o verbo com o seu complemento. Então, perceba que aqui é diferente da concordância, porque quando a gente fala em concordância, a gente fala de sujeito e verbo. Agora, quando a gente fala de regência, nós estamos falando de verbo e complemento. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa, independente de quem for o sujeito. Gosta, gosta de algo ou de alguma coisa. Pede a preposição de. Quem ama, ama alguém. Então, não pede preposição nenhuma. O verbo amar não pede preposição. Agora, o verbo assistir, quem assiste, assiste a algo, assiste ao filme. Então, você faz esse jogo aí de regência, geralmente para achar a crase. Então, fique ligado. Quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. Então, eu prefiro isto do que aquilo. Eu prefiro isto a aquilo. Então, o verbo preferir pede a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. Você não pode obedecer a alguém, você tem que obedecer a alguém. Então, pede a preposição a. Já o verbo desfrutar, ele não pede preposição nenhuma, porque quem desfruta, desfruta algo. Eu desfruto essa refeição. Então, você vê que não pede preposição nenhuma. Deixa eu voltar aqui, perdão, gente. Regência. Aqui ficou meio... Deixa eu tirar isso aqui, rapidinho. Eu não sou muito boa em informática, mas... Aqui não dá pra ver. Mas aqui embaixo tem quem visa... No sentido de desejar, ele visa a alguma coisa. Então, pede a preposição a. Se você deseja algo, você deseja a alguma coisa. Então, se você trocar por visa, eu viso a algo, eu viso a isso. Então, você está pedindo aí a preposição a. O exemplo aqui, ó, eles gostam de quiabo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o sujeito é eles, o verbo é gostar, então eles gostam. E o complemento é de quiabo. Eu não posso falar, eles gostam quiabo. Não tem sentido. Eles gostam quiabo? Não. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eles gostam de quiabo. Tem que ter essa preposição. Algo bem importante que sempre cai nas questões é que o verbo e a sua preposição,
eles não precisam estar um do lado do outro. Então, o que a banca ela vai fazer para te confundir? Ela vai colocar o verbo lá no final da frase e a preposição aqui do lado do pronome relativo. Geralmente, o pronome relativo é o que, o qual, a qual. Esses são pronomes relativos. Então, do lado do pronome, geralmente o que vai estar a preposição do verbo gostar, a preposição de qualquer outro verbo, tá? Se não tiver essa preposição, então tá errado, não tem regência a questão. Então, preposições como sobre, em, que não, que é pronome relativo, é de. Então, são preposições que geralmente caem nas provas. Agora a gente vai falar de regência nominal. Em vez de verbo, é o nome. Então, é a mesma coisa, é a ligação, ou seja, a preposição do nome ao complemento. Então, tenho certeza. Você vê que certeza não é um verbo, certeza é uma palavra, é um nome. Porque você não pode falar, eu certezei, eles certezaram. Não, certeza é certeza, é um nome. Então, eu tenho certeza. Quem tem certeza de alguma coisa. Essa preposição de, ela é a preposição que a gente está buscando. Então, que nós estamos buscando. Então, tenho certeza da tua inocência. Então, em vez de ficar de, ficou da, para concordar com o complemento. Inocência é feminino, então a preposição ela ficou no feminino. Então, tenho certeza da tua inocência. Quem tem certeza de algo. Portanto, a preposição que deve ligar a frase é de. Então, tem que ter esse da aí, esse de. Se não tiver, não está seguindo a regência. Outro exemplo. Quero um palpite sobre. Quem dá palpite sobre alguma coisa. Então, esse sobre, ela é uma preposição que tem que estar na frase. Se não estiver, não tem regência. Por exemplo, quer palpite o jogo? Não tem sentido. Tenho certeza, tua inocência? Não tem sentido a frase. Então, a regência ela vem para dar um sentido para a frase. Agora a gente vai falar de norma padrão. Norma padrão, a banca VUNESP ela cobra muito. Então, com certeza, vai estar na sua prova. O que é norma padrão? É quando a banca ela pedir norma padrão, analise qualquer erro. Erro de concordância, de regência, de crase, de grafia, de pontuação, verbos, os verbos que são invariáveis, colocação pronominal, erros grotescos de português. Você tem que prestar atenção em tudo. Pediu norma padrão é qualquer erro. Exemplo, cidadãos ou cidadões. Eles gostam dessa frase, a banca ama, porque não existe cidadãos, como a maioria fala. Só existe cidadãos, os cidadãos. Então, se tem essa palavrinha aí nas frases, já preste atenção nessa palavra, porque geralmente está errada. E os verbos invariáveis, por exemplo, o verbo haver, no sentido de existir. Então, ele não varia. Se você puder substituir o verbo haver, isso, aquilo, por existe isso ou existe aquilo, eles não variam, ou seja, eles não vão para o plural, nunca. Então, não varia para o plural, nem a palavra que estiver ao seu lado, que é adjunto a alguma coisa. Então, não existe devem haver, é deve haver. As duas palavrinhas, elas ficam invariáveis. Então, devem haver pessoas, está errado. É deve haver pessoas com luz própria. Esse é o correto. Então, se liga aí nas palavras invariáveis, nos verbos invariáveis, porque é o que eles não caem, eles despencam nas provas. Esse verbo haver despenca na prova, tá? Questões de regência. Então, na VUNESP, aqui caiu a semana passada, aí no domingo, dia 1º/7 de 2018, na Polícia Civil de Agente de Telecomunicações, a questão número 9. Assinale a alternativa que reescreve livremente trecho do texto de acordo com a norma padrão de regência nominal ou verbal. Então, o que você vai fazer primeiro? Você vai achar os verbos,
porque esses verbos têm que ter a ligação, tem que ter a preposição deles correta. Então, na alternativa A, o verbo é formam. Então, quem forma, forma alguma coisa. Como ele pediu norma padrão, a gente vai ver a concordância também. E quem formam a galeria de uma realidade? São os retratos. Os retratos estão no plural, formam está no plural. Ok, concordância tá legal. Continuando a frase. Formam a galeria de uma realidade na qual o país não aprecia. Aprecia também é um verbo. Eu aprecio, eles apreciam, nós apreciamos. Então, o verbo apreciar, ele pede preposição? Quem aprecia, aprecia alguma coisa. Não, ele não pede preposição. Então, o que vai ficar aqui, ó? Na qual, quando existe na qual, é porque tem a preposição em. Esse M aqui de na qual é uma preposição em embutida. Então, você pode trocar onde por em que e por na qual ou no qual, porque esse Nzinho significa que tem a preposição em aí embutida nessa palavra. Então, como o verbo aprecia não pediu a preposição em, então esse na qual está errado. Letra B. Esses retratos, o que está entre vírgula, gente, é uma frase que foi entre duas vírgulas, ela foi deslocada lá do final. Então, você lê o texto ignorando o que está entre vírgulas, tá? Esses retratos formam, ok? Plural, plural. A galeria de uma realidade que o país não gosta. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E esse que aqui, ó, esse que, ele é um pronome relativo. Pronomes relativos, eles não podem ter preposição, a não ser que o verbo peça, que seja para concordar com a regência. Então, o correto dessa frase seria assim: esses retratos formam a galeria de uma realidade de que o país não gosta. O de da preposição gostar teria que estar aí do ladinho do pronome relativo que. Então, a letra B está errada. Letra C. Esses retratos, vou excluir aí o que está entre vírgulas, formam, ok, concordância ok, a galeria de uma realidade de que o país não gosta. Quem gosta, gosta de algo. Esse de aqui, ele está do verbo gostar. Então, essa frase, a alternativa C, ela está corretíssima. Então, vocês têm que prestar atenção nisso quando forem fazer uma questão de regência. Letra D. Esses retratos, aí eu vou excluir o que está entre vírgulas, formam a galeria de uma realidade que o país sente aversão. Quem sente aversão a alguma coisa. Então, o correto seria a frase ficar assim: esses retratos formam a galeria de uma realidade a que o país sente aversão. Porque a preposição a foi pedida pelo verbo aversão, pelo nome aversão, que é uma regência nominal. Letra E. Esses retratos formam a galeria de uma realidade em que, então esse em aí, ó, só se o verbo pedir, ele poderia estar aí. Em que o país tem horror. Quem tem horror, aí é um nome, né? É uma regência nominal. Quem tem horror a alguma coisa e não em alguma coisa. Então, esse em aí, essa preposição, ela está incorreta. Aqui eu coloquei para vocês, todos os verbos, eles estão grifados em azul, exceto na letra C, que está grifado em verde, por causa que é o correto. E o que tem erro aqui, ó, por exemplo, na A é na qual. Na B, não colocaram aqui a preposição de antes do que, porque quem gosta, gosta de algo. Na C, colocaram aqui, ó, a preposição de, ela tá de verdezinho, porque tá correto.
Na letra D, quem sente aversão a alguma coisa, então não colocaram a preposição a. E aqui na letra E, essa preposição em vermelho aqui, ela está incorreta, porque quem tem horror não pede preposição. Quem tem horror pede a preposição a. Quem tem horror a alguma coisa. Então é assim que você faz uma questão de regência. É um pouquinho mais demorada, porque você tem que analisar tudo, mas dá para fazer, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu pegar aqui a prova de agente de telecomunicações para a gente ver algumas outras questões de regência. Eu já volto. Vamos fazer aqui essa questão número 30, também foi da prova de AGTEL. Assinale a alternativa que preenche as lacunas do enunciado a seguir, de acordo com a norma padrão de concordância. Então aqui ele pediu concordância. É o verbo concordar com o sujeito. Então, tá. Dado as proporções ou dadas as proporções do acidente, lembrando aqui, ó, as proporções é feminino, então seria dadas as proporções. Tem que ser dadas as proporções. Então, esse dado aí, ele altera, tá? Mas vamos fingir que a gente não sabe o dado nem o dadas. Então, a gente vai seguir o resto. As vias da redondeza. Foi interditado. O que foi interditado? Então, o que foi interditado? Aí é o complemento. Foi interditado as vias da redondeza. As vias, elas estão no plural, certo? Então, a gente já elimina a, porque aqui está no singular. E a gente fica com a B, a C ou a E. Que a gente também elimina a D, que está escrito foi interditado. Então, foram interditadas. Então, as vias, ela é plural e feminino. Então, por isso fica foram interditadas. O verbo ele tem que ir para o plural. Ficando proibido ou proibida ou proibidas. A gente já eliminou a e a E. Beleza, então a gente ficou com a B, a C e a E. Aí eu tenho proibidas e proibido. Ficando proibidas as pessoas trafegar pelo local. Quem foi proibido? As pessoas. Então, as pessoas está no plural. O sujeito é as pessoas. O verbo é trafegar. As pessoas, não, o verbo é ficando, peraí. Ficando as pessoas proibidas trafegar pelo local. Proibidas porque é feminino. Eu acredito que é a letra B. Vamos continuar, mas pode ser proibido também aqui, tá? Porque aí é o complemento. Pois ainda haviam focos de incêndio. Existiam focos de incêndio. O verbo haver, no sentido de existir, ele não vai para o plural. Ele é invariável. Então, tudo que tiver haviam também está errado. Então, a gente já eliminou a A, agora a gente elimina a B, a D e a gente só vai ficar aqui, ó, com havia e havia, a letra C ou a letra E. Então, a gente já viu aqui que o certo é proibido. O que está proibido? É trafegar pelo local. Então, por isso que ficou proibido. Então, as pessoas ficando proibido o quê? Trafegar no local. Então, você tem que pensar o que está proibido? É trafegar no local. Então, o trafegar pelo local, ele está no singular. Por isso que o proibido ficou no singular e no masculino. Então, a gente ficou entre a C e a E. A última frase. Pois ainda disperso ou dispersos. Pois ainda havia... Deixa eu ver, eu acho que estou perdida aqui. A primeira é dado, a segunda é interditado, a terceira é proibido, aqui havia. Pois ainda havia focos de incêndio
disperso ou dispersos? O que estava disperso? Os focos de incêndio. Então, é dispersos, porque focos está no plural e dispersos está no plural. Então, a gente eliminou a letra E e dadas as proporções do acidente, foram interditadas as vias da redondeza, ficando proibido às pessoas trafegar pelo local, pois ainda havia focos de incêndio dispersos. Então, a letra C é a correta. Analisando por aqui, a gente vai olhar o gabarito só para ter a certeza. Questão número 30, letra C. Então, é assim que você faz uma questão de concordância, de regência, de norma padrão. Vamos ver se a gente tem mais alguma. Não tem. A 9 a gente já fez. Essa daqui ela é mais de mantendo o acordo. Então, se você manter de acordo com, mantendo assim a frase da outra redação, mas mantendo o mesmo sentido, então você conseguiria achar essa daqui. A 19, que é colocação pronominal. Isso aqui eu vou gravar outro vídeo para explicar. E a 30 de norma padrão. Foram essas que caíram de norma padrão. Deixa eu ver aqui de regências. Teve mais alguma. Regência. A 9, a 23. Então, vamos ver aqui o A23, que fala sobre regência. Assinale a alternativa aqui expressa com regência correta nos colchetes, ideia de oposição à do texto original. Então, essa aqui era mais fácil. É algo que está se opondo ao texto. Então, estava junto ao condenado, estava distante do condenado. Então, quem está distante de alguma coisa. Então, essa daqui ela está errada porque está escrito distante ao condenado. O verbo, a palavra distante é uma regência nominal e pede a preposição de. Por isso que ela está correta, apesar de ser uma ideia de oposição. A letra B. Pudesse enfrentar o suplício. Pudesse encarar. Então, enfrentar e encarar é o mesmo sentido. Então, essa também está errada. Letra C. Passos firmes na direção da forca. Entre colchetes, passos firmes no rumo. Então, na direção e no rumo é o mesmo significado. Então, não está correta a letra C. Se recusou a executar Frei Caneca. Concordou em executar Frei Caneca. Quem se recusa a algo. Então, aqui essa preposição está correta. Quem concorda, concorda com algo. Concorda em executar? Eu acho que também estaria correta. Concordo com isso, concordo em executar. O Frei Caneca. Vamos então, a gente ficou com uma dúvida aqui na letra D. Pode estar correta. E a letra E, negaram-se a participar. Hesitaram de. Quem hesita a alguma coisa. Então, essa preposição de, ela está incorreta, sobrando só a alternativa de dado. Quem se recusa e quem concorda, isso são oposições, são ideias contrárias, e você concorda em executar Frei Caneca. Então, ele também está correto aí em questão de regência. Então, é assim que você vai analisar na sua prova uma questão de regência, tá? Então, eu fico por aqui. Dá o seu like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com o máximo de pessoas. Eu aqui dei bastante informações, espero realmente ter ajudado todos vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo.